Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como os mortos para os pecados, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que sois servos daquele a quem vós oferecedes para lhe obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Graças, porém, a Deus que, tendo-vos sido escravos do pecado, obedecedes de coração à forma e doutrina a que fostes entregue. Fostes liberados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como oferecedes os vossos membros à escravidão, na impureza e na iniquidade, para a iniquidade, assim apresentei agora os vossos membros, para servíreis à justiça para a santificação. Quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Agora, pois, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.